O diálogo é uma das 7 ferramentas que a gente pode usar para o texto narrativo e ele tem uma característica especial, que é o fato de ele ser diretamente a voz dos personagens no texto. Então, enquanto nós normalmente temos o narrador conduzindo o que acontece e o que ele revela, o diálogo permite aos personagens entrarem na história de maneira direta, ou seja, interferirem com as suas próprias palavras, com sua própria voz, com os seus próprios trejeitos no que está sendo contado e como está sendo mostrado. Justamente por ser essa inserção da voz dos personagens na história, o diálogo acaba sendo uma das ferramentas mais difíceis de usar, porque a gente considera, muitas vezes, o diálogo como uma mera representação de uma conversa, por exemplo. E então a gente escreve oi, oi, bom dia, tudo bem, tudo. E isso, na verdade, é um gasto desnecessário do poder que é entregar as palavras aos personagens. O diálogo, ele é diferente de uma conversa. Ele é uma representação controlada do que é dito e pode ir muito além do que está sendo dito, ou seja, ele pode brincar com a sutileza, trazendo ideias implícitas na fala. E não há problema nenhum em alterar aquilo que os personagens falaram de modo a conduzir uma mensagem mais importante e mais concisa, mais econômica, mais simples. A estrutura do diálogo separa ele em 2 partes, que é o discurso e o inciso. O discurso é o que o personagem efetivamente fala e o inciso é aquilo que explica o que e como está sendo falado. Então a gente tem um exemplo: olá, meu amor, disse Francisco. Olá, meu amor é o discurso, disse Francisco é o inciso. Reparem na pontuação. Quando o discurso encerra e abre para o inciso, pelo uso do travessão ou pelo fechamento das aspas, no caso da literatura anglo-saxônica, a gente não pontua, porque o ponto vai para o inciso. O inciso é parte do discurso. Isso também vale quando o inciso fica no meio de uma frase, ou seja, quando ele interrompe uma fala para mostrar quem está falando. Então, olá, disse Francisco, venha. Nós temos um discurso seguido do inciso e seguido do discurso novamente. O discurso é sempre marcado pelo acréscimo de travessão ou aspas na literatura anglo-saxônica, e a pontuação, no caso a vírgula entre o olá e o venha, é colocada depois do inciso, mas antes do travessão. As setas vermelhas, no caso, indicam a necessidade dessa pontuação. Existem 3 tipos de diálogo que merecem nossa atenção. O primeiro deles é o diálogo direto, quando os personagens têm a sua voz representada diretamente. Venha, disse Francisco, prefiro morrer, respondeu Ana. Ou seja, tanto Francisco quanto a Ana têm as suas vozes representadas diretamente na fala, na narração. No discurso indireto, nós temos a fala da personagem inserida na narração, de modo que o narrador conta o que acontece. Ana respondeu que preferiria morrer a acompanhá-lo. Ok, a gente sabe o que a Ana disse, mas não sabe as palavras diretamente, ou seja, a gente sabe de forma indireta. E existe uma terceira modalidade de diálogo que é complicada de utilizar, mas tem um efeito poderoso, porque significa entregar o poder ao personagem para controlar a narração, e não a narração controlar a fala do personagem, como no caso do diálogo indireto, do discurso indireto, que é o indireto livre. Que temos exemplo: venha, Francisco ordenou, um discurso direto. Ana olhou com desgosto e fungou: seria melhor a morte. Juntou sua trouxa de roupas e tralalá. Esse seria melhor a morte não é uma impressão do narrador sobre o que Francisco disse ou faz, e sim uma inserção da Ana por cima da narração. Ou seja, a Ana se apropria do poder do narrador durante uma frase ou 2, coloca as suas impressões ali
e em seguida recua porque não é poder dela fazer essas inserções, ou seja, é algo muito breve e que tem que ser usado com muita parcimônia para não esgotar esse recurso. Ele é um recurso muito rico, muito poético, então ele recorre àquela terceira função do texto, ou seja, além de avançar a história e criar contexto, ele produz uma sensação poética junto. Mas, como eu disse, é uma utilização do discurso que deve ser bem dosada e deve ser bem rara. E é sempre importante pensar qual é a função do diálogo. A gente tem essas ideias, e elas permanecem, de avançar a história, de criar contexto, passar informações, ou de conduzir reflexões e poesia, mas cabe pensar que o diálogo ele é sempre uma interação entre diferentes personagens. Então a gente pode pensar essa interação como um jogo de tênis, em que cada nova fala cria ou amplia um conflito que está acontecendo. Dessa maneira, quando o Francisco fala algo e a Ana responde que prefere morrer, a gente está criando uma tensão que se houver uma próxima fala, essa tensão tem que ou subir ou se resolver. Não há razão para um diálogo ser colocado simplesmente para um personagem concordar com o outro, salvo se nessa concordância houver algo implícito que a gente possa aprender pela fala. Então, se um personagem concordar com o desgosto, a gente entende que há ali a concordância, mas também há esse algo mais que a gente resolveu explicitar por meio do diálogo.